Administração direta, indireta, centralizada e descentralizada. Conteúdo narrado para o canal Lei na Escuta. Seja bem-vindo ao canal Lei na Escuta. Hoje vamos estudar um tema muito importante do direito administrativo: administração direta, administração indireta, centralização e descentralização. Esses assuntos aparecem com frequência em concursos públicos e são fundamentais para compreender como o Estado organiza suas atividades. Então aumente o volume, coloque seus fones e vamos aprender de forma simples e didática. Para começar, precisamos entender que a administração pública é o conjunto de órgãos, agentes e entidades que executam as atividades do Estado. Mas o Estado é muito grande. Por isso, ele precisa dividir tarefas para funcionar melhor. E essa divisão acontece de diferentes maneiras. A primeira classificação importante é entre administração direta e administração indireta. Vamos começar pela administração direta. A administração direta é formada pelos próprios entes políticos previstos na Constituição Federal. São eles: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses entes exercem suas funções por meio de seus órgãos públicos. Por exemplo, na União existem ministérios, como o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Nos estados existem secretarias estaduais. Nos municípios existem secretarias municipais. Todos esses órgãos fazem parte da administração direta. É importante lembrar de um detalhe muito cobrado em provas: órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria. Isso significa que eles não têm existência independente. Quem possui personalidade jurídica é o ente ao qual o órgão pertence. Por exemplo, o Ministério da Saúde pertence à União. Logo, quem responde juridicamente é a União. Agora vamos para a administração indireta. A administração indireta surge quando o Estado cria entidades para desempenhar determinadas atividades de forma mais especializada. Essas entidades possuem personalidade jurídica própria. Ou seja, elas podem ter patrimônio, direitos e obrigações em seu próprio nome. A administração indireta é composta por 4 principais entidades: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Vamos entender cada uma delas. Primeiro, as autarquias. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei para exercer atividades típicas do Estado. Exemplos conhecidos são o INSS e o Banco Central. As autarquias possuem autonomia administrativa e financeira, mas continuam sujeitas ao controle do Estado. Segundo, fundações públicas. As fundações públicas são criadas para desempenhar atividades de interesse social, como educação, cultura e pesquisa. Elas podem possuir natureza de direito público ou privado, dependendo da forma como forem instituídas. Terceiro, empresas públicas. As empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito privado. O capital é totalmente público. Um exemplo clássico é a Caixa Econômica Federal. Elas normalmente exercem atividade econômica ou prestam serviços públicos. Quarto, sociedades de economia mista. Também possuem personalidade jurídica de direito privado. Mas aqui existe participação tanto do poder público quanto de particulares no capital. Um exemplo muito conhecido é a Petrobras. E atenção para um detalhe importante: nas sociedades de economia mista, o Estado precisa ter o controle da maioria das ações com direito a voto. Agora vamos estudar os conceitos de centralização e descentralização. Centralização ocorre quando o próprio ente político executa diretamente a atividade administrativa. Ou seja, a União, o Estado ou o município realizam o serviço utilizando seus próprios órgãos. Exemplo: uma secretaria estadual prestando diretamente um serviço público. Nesse caso, temos administração direta e atividade centralizada. Já a descentralização acontece quando o Estado transfere a execução de determinada atividade para outra pessoa. Essa transferência pode ocorrer para entidades da administração indireta ou até para particulares. Na descentralização, a atividade sai do núcleo central do Estado.
Existem três formas principais de descentralização. A primeira é a descentralização por outorga, também chamada de descentralização por serviços. Aqui o Estado cria uma entidade e transfere a ela a titularidade e a execução do serviço. Isso acontece, por exemplo, com as autarquias. A segunda forma é a descentralização por delegação. Nesse caso, o Estado transfere apenas a execução do serviço, mas continua sendo o titular. Isso ocorre nas concessões e permissões de serviços públicos. Como exemplo, podemos citar empresas privadas que administram rodovias pedagiadas. A terceira forma é a descentralização territorial. Ela ocorre quando o Estado cria territórios administrativos para facilitar a gestão de determinadas regiões. Esse modelo é menos comum no Brasil atualmente. Agora muita atenção para um ponto clássico de concurso. Centralização não é o mesmo que concentração. E descentralização não é o mesmo que desconcentração. A desconcentração ocorre dentro da mesma pessoa jurídica. Ela acontece quando são criados órgãos internos para dividir funções. Por exemplo, um ministério criando secretarias internas. Aqui não surge nova pessoa jurídica. Já na descentralização surge outra pessoa jurídica para executar a atividade. Essa diferença é extremamente importante. Vamos resumir de forma rápida. Administração direta. União, Estados, Distrito Federal e municípios, atuando por meio de seus órgãos. Administração indireta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Centralização. O próprio ente político executa o serviço. Descentralização. O Estado transfere a execução da atividade para outra entidade ou pessoa. Desconcentração. Divisão interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Agora vamos fazer algumas perguntas rápidas para fixação. Pergunta número 1. O INSS faz parte da administração direta ou indireta? Resposta: administração indireta, porque é uma autarquia. Pergunta número 2. A Caixa Econômica Federal é empresa pública ou sociedade de economia mista? Resposta: empresa pública, porque o capital é totalmente público. Pergunta número 3. Quando um município presta diretamente um serviço usando suas secretarias, isso é centralização ou descentralização? Resposta: centralização. Pergunta número 4. A criação de órgãos internos dentro de um ministério representa descentralização? Resposta: não, representa desconcentração. E assim encerramos mais um tema essencial do direito administrativo. Continue revisando esse conteúdo porque ele aparece muito em concursos públicos, especialmente em questões sobre organização administrativa. Você acabou de ouvir mais um conteúdo do canal Lei na Escuta. Se esse áudio te ajudou, compartilhe com outros concurseiros. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Bons estudos e até a próxima!